pessoal! Oi, pessoal! Mais um Papo não binário. Era pra falar junto? Tá. O assunto de hoje é namoro na não monogamia. Na verdade, assim, a gente vai falar sobre isso porque surgiu lá nas caixinhas de perguntas que a gente colocou em um determinado momento a pergunta se... Como era a pergunta? Teve algumas perguntas, né? Quem você já namorou? Isso! Quem você já namorou? Se tá livre, solteiro... Foram essas. Aí a gente juntou tudo para falar sobre. Eu particularmente, dentro da não monogamia, não costumo usar a palavra namoro. Eu sei que tem pessoas que, por questões das mais variadas, utilizam ainda a nomenclatura namoro. Às vezes por questão de segurança, às vezes por questão de um acordo, enfim. Mas como a ideia é a gente sair dessa hierarquização, desse modelo de escada rolante dos afetos, que é como chamam algumas pessoas que teorizam sobre, na minha concepção pelo menos, essa palavra remete a você ter um lugar e cria uma hierarquização e cria a ideia também de que, bom, estamos namorando, então daqui a pouco noivamos e depois casamos, porque esse é o comum na sociedade monogâmica atual, né? E aí começa, né, dentro da monogamia, começa com esse lugar do ficante, e aí hoje em dia tem tipos de ficante, e aí depois vai pro namoro, e aí por isso, né, uma escadinha. E como na monogamia a gente quer quebrar com isso, assim, eu também, a partir do momento que fui me entendendo cada vez mais não mono, não usei mais a palavra namoro para falar sobre as minhas relações, porque também não tenho um apego, um carinho, assim, por esse lugar de namoro, namorar, chamar as pessoas de namorada. Eu acho que daí é uma impressão minha, talvez tenha gente fazendo de outro jeito, mas a impressão minha é que puxa para esse lugar de hierarquia, de que se uma pessoa é minha amiga e outra é a minha namorada, existe ali uma diferença. Mas conheço pessoas que gostam de daí ter seus namorados ou namoradas, namoradeiras, e gostam, né, dessa palavra em si. Eu não tenho apegos. Desculpa, pode. E aí surgiu isso, né, de falar sobre isso e perguntar sobre coisas relacionadas a isso, e aí perguntava se estava, acho que disponível para namorar, ou namorando, ou enfim. Dentro da não monogamia, mesmo que eu esteja em relação com alguma ou com algumas pessoas, e aí de novo a gente tenta não hierarquizar as relações, e isso é complexo, é difícil, a gente está constantemente revendo as situações. Mas aí também, na hora que fizeram a pergunta, ficou a dúvida, assim, pra mim pelo menos, né? De que tipo de relação a gente está falando? Porque a pessoa pergunta, eu entendo que quando a pessoa pergunta é porque existe algum tipo de interesse, né? E aí seja ele qual for. Então, quando faz essa pergunta, sei lá, no meu caso, tem que conversar comigo para saber, ou eu entender qual é a ideia, né? Mas existe uma abertura para conversar, para construir relação, seja o tipo de relação que for. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu sei que talvez algumas pessoas ficaram, tipo... Ai, mas se não é namoro, é o quê? Como é que eu vou chamar? E entra num negócio meio... Mas assim,
há a possibilidade de chamar de afetos, de amores, chamar todo mundo de amizade. Tem bastante gente que não gosta dessa opção, mas eu acho super possível também. Vai muito de conversar com as pessoas que você está se envolvendo, seja sexualmente ou não, para saber, né, como preferem, como é para elas, construir junto, aquilo que a gente fala, né, construir junto. Então, eu já brinquei um pouco, assim, de ficar chamando todo mundo de, meus amores, e é isso. Já brinquei um pouco com, são meus afetos. Talvez tenha mais palavras por aí que eu não costumo usar, mas as possibilidades são imensas, né, gente? Os meus bens, meus xodós, sabe? Tipo... Cajus. Cajus. Dá pra brincar com isso também, contanto que seja uma brincadeira aí, né, construída em conjunto também. E aí, sobre o que o Mona estava falando agora, pra mim ficou muito essa coisa das pessoas do livre e do disponível. Porque daí entra esse lugar, né, por vezes, por você se colocar nesse lugar da não monogamia, tipo, eu sou uma pessoa não mono, a pessoa logo já entende que então você está livre e está querendo sempre tudo. É isso que somos, né? No imaginário das pessoas, as pessoas não monogâmicas. Então, sempre o tempo todo procurando. Pronto, sempre pronto. Chegou, sempre, a gente vai topar tudo. Sempre caçando. E não é assim que acontece. Não é essa a vida. A vida real não é essa. Então, sim, a gente tem a possibilidade de se relacionar, mas a disponibilidade, ela é outra coisa, e aí é só conversando com uma pessoa que você tem interesse para saber se ela está disponível e para que ela está disponível, né? Porque às vezes está disponível, mas não para uma troca sexual, às vezes está disponível, mas enfim. Então, achei muito importante trazer pra cá, pra gente poder conversar essa diferença, assim, de gente, a liberdade, ela não vem com uma obrigação de estar se relacionando. Inclusive, existem várias pessoas não monogâmicas que não mantêm relações afetivos sexuais com as pessoas. Porque uma coisa não precisa ter a ver com a outra. Sim. Tem mais a ver com uma forma de viver a vida, né? De não hierarquizar e às vezes, a pessoa está priorizando a relação consigo mesma, então vai talvez priorizar um tempo maior para si, ou tá numa fase no trabalho que quer se dedicar mais no trabalho, enfim, tem inúmeras possibilidades. Fiquei pensando, né? Mas aí como é que eu sei se você tá se relacionando com alguém ou não? Eu já falei isso em algum vídeo. A gente se relaciona com muitas pessoas o tempo todo. Então a tua dúvida, a tua curiosidade vai em cima com quem que essa pessoa está transando. Ou quem essa pessoa está beijando. Ou quem essa pessoa está beijando. E será que tá beijando alguém? Será que não tá? E aí também, gente, vão ter pessoas que vão, sim, falar sobre, expor. Vão ter pessoas que não vão falar. Tem gente que gosta de saber, tem gente que não gosta de saber. Então, assim, se você tem interesse em uma pessoa não monogâmica e você tem essa curiosidade, pergunte para ela, pergunte para nós. Você tá beijando alguém agora? Tá transando com alguém? Vai precisar ser mais específico, né? Porque é um mundo de possibilidades. Mas se relacionando, a gente está sempre se relacionando com o mundo, com as pessoas, de diversas formas. E aí também, a gente é gente como todo mundo. Então, às vezes, vai surgir um interesse por uma pessoa que talvez eu quero
vai ser a pessoa com quem eu vou pras festas e vou curtir muito nas festas. Independente se eu vou beijar essa pessoa ou não, se eu vou transar com essa pessoa ou não, enfim. Ou então eu conheci essa outra pessoa que é uma pessoa ótima pra gente sair e fazer trilha, entendeu? E a gente tem interesses em comuns e tudo mais. Isso segue acontecendo igual na vida de todo mundo. Tipo, a gente vai ter pessoas com quem a gente vai ter afinidades para algumas coisas e talvez para outras não. E a gente vai ter os interesses, a gente vai... pessoas que sentem atração sexual, a gente vai ter atração sexual por alguma pessoa, por alguma característica. Isso não muda. O que muda é que a gente tem liberdade para viver essas relações sem controlar o corpo e a vontade da outra pessoa, né? E nem permitir que outra pessoa controle nosso corpo e nossas vontades. Que é a questão da, tipo, que eu vejo muito como autonomia, enfim. E é essa liberdade, de certa forma. E esse lugar de não hierarquizar, também voltando agora um pouco, porque eu achei que faz sentido, dá essa abertura e essa tranquilidade. Eu não sei, alô, não, monos, conversem com a gente aqui. Pra mim, dá uma tranquilidade de você conhecer as pessoas sem essa pressão gigantesca do que vai ser com essa pessoa que você tá conhecendo. O que vai ser? O que vai sair dali? Vai ficar, não vai ficar, vai ser só amigo. E às vezes eu ainda me relaciono de diversas maneiras com pessoas monogâmicas. E eu sinto essa pressão no ser delas de ficar tentando entender o que é aquilo e ficar com vários medos que vêm disso, assim, de não estar entendendo o que está acontecendo. Quando o que está acontecendo a gente está se conhecendo. E vamos se conhecer e vamos se dar um tempo para se conhecer e não entrar, né, nesse lugar de mas o que é isso? O que a gente está fazendo? Para que é isso? Para onde vai? E assim, é engraçado pra mim, né? Eu vou devagar. É engraçado pra mim que às vezes nem são pessoas que, tipo, por exemplo, querem casar. Não são pessoas que querem casar, mas entram nessa mesma pressão desse lugar, assim, de estar aqui, que vai ser isso. E aí, claro, né, caminhos que seguem por diferentes lugares, porque pra mim tem muito lugar eu vou ir conhecendo, e o conhecendo é que vai me contando se essa pessoa vai ser pra fazer festa, pra fazer trilha, pra que vai, né? Onde vai estar essa relação na minha vida? Sim. Como é pra você? Porque eu acho que isso dá uma leveza, eu acho, para as relações, porque e é isso, eu acho que o que leva a pessoa a ficar nessa pressão do que vai virar isso, na verdade, às vezes a pessoa pode estar num momento que ela não quer, como os solteiros gostam de dizer, eu não quero namorar agora. Aí falando monogamicamente, né? Só que existe uma pressão social para que isso aconteça, né? Então é uma construção social. Então a gente parte dessa construção social que, a partir do momento que você conhece uma pessoa, você tem um interesse aí dentro da monogamia, pensando em relação com essa pessoa, de afetivo sexual, casar, ter filhos, constituir família, blá blá blá. A gente tá dentro da sociedade e existe essa pressão. E aí, quando tem essa pressão também, na minha concepção, você tem que preencher requisitos e você meio que precisa gostar de tudo que a pessoa gosta, ir em todos os lugares que a pessoa vai, e, tipo... no geral assim, a gente não tá falando da relação de um casal em específico, tá? De novo, a gente tá generalizando o que a monogamia espera que a gente faça. E eu acho que na não monogamia existe essa multiplicidade de opções em relação a, bom, essa pessoa
eu não me dou bem com ela pra ir pra uma festa de noite. Essa pessoa não gosta de curtir na noite, entendeu? Não gosta de dançar, não gosta de música alta, não gosta de ficar numa festa onde a pessoa vai ficar se batendo, empurrando, nananã. Bom, então essa relação, eu não vou viver essas coisas com essa relação. E gera uma leveza tanto para a pessoa que quer viver essas coisas, quanto para a pessoa que não quer viver essas coisas. Mas isso não impede dessas duas pessoas terem relações, terem trocas, terem, enfim, se conhecerem. E, enfim, eu acho que gera essa leveza. Então, mas eu me pego às vezes assim, me questionando, porque no geral, a gente também ainda, por mais que a gente viva na monogamia há algum tempo já, é um constante se lembrar que você não precisa ter conversas profundas com todas as suas relações, você não precisa que todas as suas relações gostem de sentar e fazer uma música com as amizades, com os afetos, com as relações, enfim, chamemos como for melhor aí. A gente não precisa querer fazer um esporte com essa pessoa, enfim, eu acho que traz mais leveza, mas é um constante se lembrar disso também e entender que tá tudo bem, a gente vai construir a relação da maneira que as duas pessoas envolvidas, ou mais, né, tiverem interesse. Não é uma leveza sem desafios, tá? A gente não fica... me incomoda um pouco quando a gente fala sobre tranquilidade e leveza. A galera às vezes entende que é tipo, sem desafio. Não, gente, a gente só tá falando que assim, tem sim desafios igual, mas pra mim é uma tranquilidade e uma leveza desse campo de possibilidade e transformação das relações, né? E aí não pedir permissão, mas vou falar um pouquinho de nós. A nossa relação, ela já habitou muitos espaços. Ela começou em um campo, foi para outro e teve afastamento e teve fica mais perto, fica mais longe, não se fala, chora, ri, canta, não canta, dança, não dança, mora separado, mora junto, então para mim a nossa relação é um ótimo exemplo dessa tranquilidade da transformação e de compreender que às vezes uma conexão, ela é muito legal e ela vai ser muito legal para um campo, uma área, um jeito, e daqui a pouco não é mais tão legal desse jeito e a gente vai se comunicando e vai transitando. Aí eu tô fazendo isso, não sei porquê, é o universo aqui que tá. Mas enfim, acho que também tem aí talvez essa curiosidade, assim, mas pra vocês saberem, isso é uma relação já de uns 5 anos, uns 5 anos e tanto, eu acho, não sei mais, mas por aí, que desde o princípio não mono, e é isso, já foi de muitas formas. Se vocês quiserem detalhes, aí vocês perguntem pra nós. Mas acho que é isso. Pelo menos pra mim, sobre esse assunto, era isso. Então, essas perguntas aí que vocês fizeram não tem uma resposta específica, mas existe abertura se vocês quiserem vir conversar e tal, de boaça. Só, talvez, não sei se vai ser a resposta que vocês esperam. Exato. E é muito legal, a gente agradece muito as perguntinhas que vocês estão enviando, anônimos, comentários, porque vai nos ajudando a saber o que vocês querem, né, também saber, além aqui das nossas piras. Sim. Por conta própria. A gente vai colocando uma listinha aqui as coisas que surgem da nossa vivência e tal, mas é legal também saber, e quando vocês falam também nos dá um guia, assim, do que a gente vai falar agora e o que a gente vai deixar para um outro momento para falar. Exatamente. Então é isso. Mandem comentários, sugestões, perguntinhas. Sintam-se em casa. Beijo, gente. Até.